Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo e ele é um propósito que nos dá a oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. O livro dos Salmos, ele é formado justamente por 150 salmos. Cada salmo foi escrito por um autor que colocou no texto a sua experiência individual, pessoal, do momento da vida que estava passando ou a respeito de algum assunto sobre o qual estava refletindo. E o livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia. Ele é o livro que tem 150 assuntos, 150 mensagens. E nessas 150 mensagens, você pode, se fizer a leitura de uma delas por dia, ficar em relacionamento com Deus durante 5 meses. Veja que é uma oportunidade de conhecer Deus pouco a pouco, todo dia e melhorando a sua relação com Ele. E o livro de Salmos, ele começa com uma mensagem. Quando você abre a Bíblia no Salmo de número 1, você vê que a mensagem é de que se você se desviar do caminho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores e não ficar sentado junto com os escarnecedores, você vai ser bem-sucedido. E se você meditar na lei de Deus dia e noite para aplicá-la, para realizá-la, para colocar em prática na sua vida, você vai ser semelhante a uma árvore que está plantada a um ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto e cuja folhagem não seca. Imagine essa cena, feche os olhos. Uma árvore muito, muito alta, com os seus galhos todos bem, com boa aparência, com vários frutos e com as folhas bem verdes. Agora imagine que essa árvore está ao lado de um rio com águas límpidas e que corre e que no tempo certo ela dá o seu fruto. Essa é a comparação que o Salmo de número 1 faz em relação a quem lê a lei de Deus, que é a palavra, e medita dia e noite para colocar em prática. E o mesmo Salmo de número 1 termina dizendo: não são assim os ímpios. Os ímpios são os que praticam a maldade. Eles são como a moinha que o vento espalha. Você pode pensar assim: o ímpio é só aquele que pratica o mal, o que mata, o que furta, o que rouba. Mas ímpio, se nós pensarmos bem no que diz o livro de Salmos, no Salmo número 1, você vai ver que aquele que não medita na lei de Deus de dia e de noite para colocá-la em prática, ele é um ímpio. Por que ele é um ímpio? É uma palavra tão pesada para alguém que não medita na lei de Deus. Porque quem não medita na lei de Deus dia e noite não sabe o que é o justo e o que é o injusto. E por não saber, ele vai praticar muitas coisas injustas e muitas maldades por não saber o que é o justo do que é o injusto. E o Salmo de número 1, ele fala isso. Bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios,
não para no caminho dos pecadores, porque se você para no caminho dos pecadores, você aprende a ser como eles são. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando as pessoas estão fofocando, falando mal a respeito dos outros, ela sai de perto, ela não fica ali. Para não aprender e não se corromper e não ouvir aquilo que é mal e que traz o mal para dentro do coração. Perceba, você está com o seu coração limpo, com o seu coração reto e puro com relação a alguém. Vem alguém, uma outra pessoa, e fala para você: você sabe aquela pessoa lá? Sabe aquele seu vizinho? Sabe aquela sua vizinha? E a pessoa fala uma mentira daquela pessoa. Como fica o coração? Aquilo que você nem pensava, de repente, por causa daquela fofoca, daquela mentira, você começa a olhar para a pessoa com outros olhos. Você começa a pensar: nossa, será que essa pessoa fez isso mesmo? Então veja como pequenas coisas, uma pequena fofoca, traz veneno. Por isso não se deve sentar na roda dos escarnecedores. E o livro de Salmos começa assim, com esse salmo, que é o salmo de número 1, e ele avança falando sobre várias circunstâncias da vida. Tem momentos em que nós pensamos que não vamos conseguir dormir porque são muitas dificuldades, e o salmo de número 3 fala: como se tem multiplicado os meus inimigos, Senhor. Em outras palavras, como se tem multiplicado os meus perseguidores. Às vezes, os nossos perseguidores, os nossos inimigos são as contas, os problemas da vida. E no Salmo de número 3, que foi escrito pelo rei Davi, ele fala que o Senhor colocou sono para que ele conseguisse dormir. Às vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo nossas orações e nós pensamos: até quando o Senhor não vai nos ouvir? E o Salmo 13 existe esse registro. O rei Davi também escreveu o Salmo 13 e ele disse: até quando o Senhor não me escutará? Mas ele termina o Salmo dizendo: mas eu cantarei louvores ao Senhor. Então, quando nós lemos o Salmo 13, nós entendemos que há momentos da nossa vida em que pensamos que estamos sós, mas o Senhor nos dará a resposta e a salvação. Existem momentos em que nós pensamos que somos insignificantes, que Deus não está nem aí para nós. Mas aí o Salmo de número 8 diz assim: Senhor, quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que se preocupes com ele? O Senhor o fez um pouco menor que os anjos, mas o Senhor deu o domínio de todas as coisas para ele. E quando você lê o Salmo de número 8, você pensa: Deus nos deu o domínio sobre todas as coisas que foram criadas por ele. Isso é suficiente para entender o seu valor, para entender o nosso valor. Ele nos deu o domínio de todas as coisas criadas por ele. Então, Deus, ele dá muito valor para nós, para a nossa vida, para a nossa alma. O Salmo de número 8 revela isso. Quando você está pensando em situações de abatimento, será que ele está comigo? O Salmo 42 responde: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O Salmo 42 revela que o salmista estava em situação de abatimento, mas ele disse: espera em Deus, por que está abatida, ó minha alma? O salmista pergunta para ele próprio: por que está abatida? Por que estou assim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então, o Salmo 42 nos ensina que nós precisamos fazer perguntas para nós mesmos. Quando estamos abatidos, nós mesmos temos que nos motivar, dizer: por que eu vou ficar abatido se eu tenho Deus? Às vezes, nós nos preocupamos tanto com a vida,
e de repente nos deparamos com o Salmo 90, que nos fala que a vida é muito breve. Vivemos em média 70 anos. Lá está escrito: a vida é muito breve. A nossa vida nessa terra passa como um sopro. Vivemos 70 anos e quando alguns de nós chegam aos 80, em razão da sua força e robustez, grande parte desses anos são de enfado e cansaço. Então, Moisés escreveu isso no Salmo 90 e ele colocou um pedido a Deus: ensina-me a contar os meus dias de maneira que alcance um coração sábio. Então, essas meditações no livro dos Salmos nos mostram a riqueza desse livro. Ele vai trazendo vários momentos da vida e vai nos trazendo respostas sobre como lidar com cada situação. Por isso, esse propósito é um propósito de bastante valor. O livro de Salmos, ele termina com o Salmo 150 dizendo: louvai ao Senhor, todos os povos, louvai ao Senhor, todos. Louvai ao Senhor com símbolos sonoros, com todos os instrumentos, louvai ao Senhor. Então ele começa nos ensinando que o segredo de felicidade é meditar na lei de Deus dia e noite e aplicar, colocar em prática. E que ao longo da vida nós vamos passando por muitas situações, até que no final nós vamos louvá-lo para sempre. A mensagem dos Salmos é essa, mas a beleza desse livro está em que ela passa, em que esse livro passa, ele contempla, ele apresenta todos os problemas e alegrias que nós vamos tendo na vida. Ele não é só um livro que traz situações difíceis, mas ele é um livro que também traz muitos motivos de agradecimento ao Senhor. O Salmo 150 termina louvando a Deus, mas você encontra o Salmo de número 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e o servi-o com alegria. O Salmo 146 também fala louvai ao Senhor. O 146, 147 são salmos que dizem: louvem ao Senhor. E hoje nós vamos meditar no Salmo 64. Você está vendo na tela Salmos, capítulo 64. Nós temos falado aqui na gravação de cada salmo que o livro de Salmos ele só é no plural salmos quando ele se refere a todo o conjunto dos 150 salmos. Quando eu falo de um salmo só, eu falo salmo. E também comentamos que o livro de Salmos não tem capítulo, não existe Salmo capítulo 64. Na tela, você está vendo isso, porque essa é uma Bíblia digital que é para ajudar a facilitar a leitura. Mas não existe relação do Salmo 64 em relação ao 63 e ao 65. Cada salmo é um salmo independente, inclusive os salmos nem estão em ordem cronológica. O Salmo 3 e 4 foram escritos por Davi, e o Salmo 90, que está lá perto do final da Bíblia, perto do final do livro de Salmos, foi escrito por Moisés. E Moisés viveu muitos anos antes que Davi. Então, o livro de Salmos ele foi uma reunião, uma coletânea, que o povo hebreu foi reunindo esses escritos que homens de Deus escreveram do seu relacionamento particular com Deus e fizeram essa reunião e formou-se o livro de Salmos. Então, o livro de Salmos ele é uma reunião, um apanhado de vários textos de vários autores que falaram do seu relacionamento com Deus e que formaram essa composição, esse livro dos Salmos, e por isso que não existe capítulo no livro de Salmos. Então, hoje nós vamos meditar no Salmo 64. Você também pode dizer assim, Salmo de número 64, que significa que ele está na posição de número 64 dentro do livro dos Salmos.
E o Salmo 64, ou o Salmo de número 64, nos diz: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. 2. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. O Salmo 64 foi escrito pelo rei Davi e ele conta para nós que ele sabia que alguns inimigos estavam armando ciladas contra ele. E esses inimigos estavam querendo destruí-lo. Veja aqui, eu coloquei em cor laranja os 2 primeiros versículos, porque esses 2 versículos, nós estamos usando essas cores de maneira intencional. Não é à toa que nós estamos colocando essas cores. Essas cores nos ajudam a fixar o conceito, a ideia dos Salmos. Então, o Salmo 64, ele tem um pedido para Deus. Versículos 1 e 2, existe um pedido. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Eu estou pedindo a Deus que me escute a minha oração e que me livre porque eu estou cercado pelo inimigo. Agora o versículo 2: Esconde-me do secreto conselho dos maus. Ele está dizendo: os maus estão reunidos, estão fazendo reuniões em secreto, estão estabelecendo, firmando conselhos para derrubar. Então ele pede: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Os que praticam a iniquidade geram tumulto. Eles vão atrás, começam a xingar, criam estratégias para derrubar quem eles querem derrubar. Ele está pedindo para Deus isso. Agora, do versículo 3, 4, 5 e 6, ele vai explicar como são esses inimigos. Como que eles são? Versículo 3: os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Então o versículo 3 traz a primeira reação, a primeira característica desses inimigos. Eles usam palavras como espadas. Eles usam palavras amargas como flechas. Se você está no seu local de trabalho, na sua faculdade, até mesmo dentro da igreja que você frequenta, porque dentro da igreja existem pessoas que são inimigos dos outros e que estão ali como o joio ao invés de ser o trigo. E muitas pessoas que não sabem disso acabam se decepcionando com a igreja e saindo. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e esteja passando por uma perseguição de pessoas que são irmãos, frequentam a igreja, irmãos entre aspas. Eles frequentam a igreja, mas eles estão ali para usar a língua como espada e para usarem palavras amargas como flechas, para diminuir, menosprezar, fazer as outras se sentirem mal. Essa é a primeira característica de inimigos. Versículo 4. Por que eles fazem isso? Eles usam palavras amargas como flechas para remover a sua força de continuar alegre, feliz, de prosseguir ali. Para que, versículo 4, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Eles disparam sobre ele repentinamente e não temem. Então eles ficam lançando palavras amargas para abater aquele que anda no caminho correto, para ver se ele vai ficando triste, 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 para depois, de repente, darem o bote, de colocarem aquela pessoa para fora de repente. Versículo 5. Eles firmam-se em mau intento, eles se apoiam em más intenções. Eles falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Eles acreditam que ninguém está vendo os conselhos que eles estão armando para derrubar o que anda no caminho certo. Versículo 6. Eles fazem indagações maliciosas, eles fazem perguntas com maldade. Eles inquirem tudo o que se pode inquirir, ou seja, eles ficam observando todos os detalhes para saberem tudo, para ver como usar as suas estratégias para derrubar o outro, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Eles ficam
investigando, estudando as pessoas. Você conhece pessoas assim, que ficam o tempo todo vasculhando, bisbilhotando a vida dos outros? Elas estão buscando informações para ver quando praticar o mal contra aquela pessoa. Agora o versículo 7. Mas Deus, em relação a essas pessoas, disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Deus está vendo tudo o que estão fazendo e armando contra você. E Deus, né, sobre eles disparará uma seta e de repente eles ficarão feridos. Eles estão enganados quando pensam que Deus não cuida daqueles que oram a Ele. Por isso que o rei Davi começa com essa oração. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Se você pedir a Deus para ouvir a sua voz, Ele vai ouvir. Livra a minha alma do horror do inimigo. Veja no versículo 2, ele pede mais. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, porque os que praticam mal criam tumultos para falar mal e derrubar aquele que é justo. Aqui nós lemos do versículo 3 ao 6 as características deles. Eles usam palavras como flechas, para depois do oculto atirarem uma seta. E eles pensam, quem nos verá? E eles falam, inquirem tudo para poderem derrubar o próximo, mas Deus está vendo. O Salmo 64 nos traz essa revelação. Você pode estar sendo perseguido por inimigos, você pode ter pessoas falando a seu respeito para o seu mal, mas a palavra de hoje é: peça a Deus para ouvir a sua oração e peça para Ele esconder você do conselho secreto dos maus. Porque Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai disparar uma seta. E de repente eles vão ficar feridos. Aquilo que eles pensam contra você vai se voltar contra eles. 8. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Quando Deus lançar uma seta contra eles, eles vão se confundir. A língua deles, que estava preparada para falar mal a seu respeito, eles vão ficar uns contra os outros e vão se destruir. Deus vai fazer isso com seus adversários, com seus inimigos. O Salmo 27, no verso 2, diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem a minha carne, as minhas carnes, tropeçaram e caíram. É isso que vai acontecer com eles aqui. O Salmo 64, no verso 8, fala isso. Assim, quando Deus disparar a seta sobre eles, eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. 9. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. Quando os homens virem o que aconteceu, eles vão respeitar a Deus e considerarão prudentemente os seus feitos e vão pensar antes de fazer o mal contra você. 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Regozijar é gozar de volta. Então todos os retos de coração vão ter alegria de volta. Essa é a mensagem do Salmo 64. Podemos dividir aquilo em 3 partes. A primeira parte, peça a Deus para que ouça a sua oração, livre você e esconda você do secreto conselho dos maus. A segunda parte do versículo 3 ao 6, quais as características das pessoas que praticam o mal? Elas falam no secreto os seus projetos e elas acreditam que ninguém está vendo. E elas usam palavras amargas para diminuir você. Se você recebeu palavras ruins que diminuem você, entenda, são setas. Estão querendo matar você. Não deixe as palavras entrarem na sua alma. Jogue fora essas setas, esse veneno. Tenha uma mente que entende. Estão querendo me matar, eu não vou deixar. E
tenha confiança em Deus, porque o versículo 7 ao 10 fala que o Senhor vai disparar uma seta e de repente eles serão destruídos. Eles vão usar a língua contra eles mesmos, então eles vão ter medo e vão anunciar que Deus é Deus. E vão parar, vão considerar com prudência o que estão fazendo. E termina aqui, guarda esse versículo 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão, terão regozo, terão alegria de volta. Deus abençoe o seu dia. Vamos continuar com esse projeto até o Salmo 150, a cada dia aprendendo algo de valor para a nossa alma no nosso relacionamento com Deus. Deus é realmente Deus e Ele vai trazer alegria para aquele que é justo. Deus abençoe. Amém e amém. Independente do tamanho, da força do seu inimigo, Deus está dizendo, não importa quem é, Deus é maior. Acredite nele. Confie somente nele. Ele é maior. Deus abençoe. Amém.